Olá, eu sou a Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Invest, e eu vim falar um pouquinho do relatório que a gente está publicando sobre possíveis cenários para a taxa de câmbio. Todos os economistas fazem hipóteses quando vão traçar seus cenários. Eu lembro que tinha uma brincadeira que falava que toda resposta de economista começa com depende. O pior é que é verdade. Então a gente fez aqui um jogo do IC para a gente ver possíveis cenários da taxa de câmbio para os próximos 6 a 12 meses. Então vamos para o cenário número 1. Partindo do patamar atual que a gente está vendo a taxa de câmbio de 5,30, vamos supor que a gente tem um controle da pandemia, seja por conta de um tratamento, de uma vacina ou até de um milagre, a gente tem um controle da pandemia no exterior e também aqui no Brasil. No paralelo, o cenário político é amenizado. Ocorre, portanto, uma conjunção de fatores ou de astros que une o legislativo e o executivo. A nova ordem mundial, portanto, é encontrada no Brasil. Tanto que a agenda de reformas começa a ser amplamente discutida. Nesse ambiente, é possível vermos uma recuperação econômica melhor desenhada, ou pelo menos o início de uma recuperação econômica. E aí, eu acho que a taxa de câmbio pode ir voltando para um patamar perto de 4,30 a 4,40. Um outro caminho, também a partir dos 5,30, supondo que a pandemia é controlada tanto no exterior quanto no Brasil, mas o cenário local mostra a continuidade do ambiente político difícil, com constantes quedas de braço entre o legislativo e o executivo. E as reformas? Bem, não tem clima nenhum para a agenda de reformas nesse sentido. Isso certamente comprometeria a recuperação da atividade econômica. E aí a taxa de câmbio até ganha aí um fôlego por conta do controle da pandemia, mas ainda segue num patamar pressionado de 4,80 a 4,90. Uma terceira hipótese, um terceiro IC, é supondo um caminho bom no exterior, em termos pandêmicos, mais ruim no Brasil. A pandemia é controlada no exterior, enquanto aqui as medidas de contenção não dão certo. E aí a gente enfrenta uma segunda onda de contágio. Portanto, novos momentos de isolamento social são requeridos. Assim, haveria continuidade do ambiente político difícil, com aquelas constantes quedas de braço entre o legislativo e o executivo aqui. E, portanto, pessoal, sem nenhuma condição de reformas. A combinação de aperto nas medidas de isolamento social e crise política inviabilizariam, portanto, a recuperação econômica. E aí traria uma pressão adicional à taxa de câmbio, ficaria algo aí entre 5,60 a 5,70. E tem um cenário pior. Nesse cenário, não só o resto do mundo, o exterior, enfrenta uma segunda onda de contágio, como as tensões comerciais entre China e Estados Unidos aumentam. Aqui no Brasil, também enfrentaríamos uma segunda onda de contágio e, portanto, novos momentos de isolamento social seriam requeridos. Assim, pessoal, haveria continuidade do ambiente difícil e ruim para a política, sem nenhuma condição, sem nenhum espaço para discussão de reformas. Portanto, a combinação de aperto de medidas sociais, de aperto de medidas de isolamento social no Brasil e no mundo, e também a crise política aí permeando como a cereja do bolo, inviabiliza a recuperação econômica, trazendo a taxa de câmbio para patamares bastante enfraquecidos, como próximo aí a 6%. Qual o caminho que você escolhe? Veja esse relatório completo nas nossas redes sociais. Obrigada, bons negócios a todos!